Às vezes, a vida parece um diário de viagem. Só paramos para apreciar algumas coisas. Anotamos curiosidades, tiramos fotos de poucos momentos, momentos que iremos dar valor por já terem sido parte do passado. Por estarmos sempre imaginando que amanhã seremos felizes do que em outro lugar, desenhamos um mapa para as estrelas desconhecidas, que só irão brilhar daqui sei lá quantos anos. Sorrimos nos instantes compartilhados, que permanecem vivos nas memórias de todos ali. Entre uma lembrança e outra, entre uma parada e outra dessa viagem, aonde nós estamos? Nós existimos? Ou somos só parte da vida dos outros? Será normal só ficarmos do lado das sombras, querendo aquilo que não temos? Às vezes, a minha vida parece ser um diário de viagem, mas não tirei nenhuma foto, nem fiz nenhuma anotação. Não há prova nenhuma de que estive aqui. Hoje eu vim comentar aqui com vocês sobre a edição número 38 de Turma da Mônica Jovem, justamente dita Diário de Viagem. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo! Bem, pessoal, estou aqui para fazer mais uma análise, como de praxe, de uma edição de Turma da Mônica Jovem. Essa edição aqui do mês de janeiro, que chegou nas bancas só nesse mês de fevereiro, né? Sempre com o atraso da Panini, já virou, né? Já tá acostumado com isso. E vamos lá comentar sobre essa edição. Eu tenho alguns pontos aqui para comentar com vocês. Lembrando que sim, vai ter uma parte com spoilers nesse vídeo, porque eu acho que eu vou ter que comentar uma coisa ou outra aqui. Porque, eu tenho que comentar algumas partes aqui do final da história que eu fiquei boiando em alguns momentos, que eu quero compartilhar com vocês para ver a uma conclusão que eu posso chegar discutindo com vocês sobre o tema. Também digam aí nos comentários se você já leu a edição, se tem interesse em lê-la após assistir esse vídeo. E vamos lá começar, começando com a parte sem spoilers. A partir do momento que eu falar dos spoilers, eu vou avisar vocês, podem ficar despreocupados, tá bom? Bem, pessoal, essa daqui é uma edição protagonizada pelo Jeremias novamente, tá? E pela Denise. Na verdade, a Denise, o Jeremias e o Fran já são os grandes protagonistas dessa história, mas eu acho que o Jeremias, ele realmente tem um destaque aqui, tá? O Jeremias, né, que nesses últimos anos, principalmente do ano passado pra cá, ele vem ganhando um destaque maior em Turma da Mônica Jovem. Eu acho que o destaque mesmo dele começou a partir dessa edição aqui, a número 27, que foi lançada praticamente exatos um ano atrás, tá? Essa edição aqui que é maravilhosa pra mim, tá? Eu acho que foi a melhor edição de Turma da Mônica Jovem que eu li ano passado. É uma edição muito boa, desenvolve muito bem o personagem, meio que dá uma característica a ele, né? Uma cara nova ao personagem. E eu abri esse vídeo falando, né, de um momento aqui do começo da edição, essa introdução, o que abre também essa história aqui, que é uma parte, uma citação em que o Jeremias ele escreve para o seu diário, né? E aqui, né, essa coisa meio filosófica dele sempre pensar, começou justamente aqui, desde essa edição aqui, número 27, onde a mesma coisa acontece, onde aqui narra um pensamento dele, também nos bota para pensar, ok? Então, acho que essa edição aqui ela é a grande pioneira em dar meio que o destaque, né, para esse personagem que era tão pouco desenvolvido em Turma da Mônica Jovem. E aqui também que começou toda essa coisa do romance do Denise e Jeremias, digamos assim, meio que começou a surgir um clima entre os dois, que vai continuar sendo desenvolvido aqui nessa edição, como vocês podem ver já pela capa, né? Bem, pessoal, essa edição aqui ela foi roteirizada pelo Rafael Calça, tá? É o primeiro roteiro dele, se eu não me engano, Turma da Mônica Jovem. E pra quem não conhece ele não é nada mais, nada menos do que o roteirista da Graphic MSP, Jeremias Pelle, que ganhou nada mais, nada menos que o prêmio Jabuti de melhor graphic novel ou melhor HQ do seu ano de lançamento. Então, assim, é um roteirista muito bom. Eu conheci ele lá na Bienal de 2018, se eu não me engano. Eu peguei um autógrafo com ele, foi um dos momentos assim mais incríveis da minha vida.
E ele escreveu aquela Graphic MSP, que eu tô devendo até hoje um vídeo sobre ela, mas vou trazer em breve, tá? Que vai ganhar uma continuação ainda esse ano. E que é maravilhosa, eu adoro aquela Graphic MSP. Tem todo esse destaque no Jeremias também. E eu fiquei com muitas expectativas após saber que essa edição aqui ia ser roteirizada por ele e que ia ser novamente como protagonista um personagem que ele já trabalhou, que é o Jeremias. Então essa edição aqui tinha, na minha mente, tudo pra dar certo. E ela até que deu certo, porém ela tem algumas ressalvas que eu vou ter que fazer aqui durante o vídeo, tá? Bom, o Jeremias anda bem sumido da escola, não fala muito mais com seus amigos, principalmente a Denise está percebendo isso. Ela está mandando mensagens para ele direto e ele nunca responde, né? Faz algumas semanas já que ele anda meio esquisito e a Denise fica muito encucada com isso, o que está acontecendo com ele. Isso não faz parte da personalidade dele. E aqui tem um momento bem legal, né? Que eles citam até uma parte, a edição do Portal das Trevas, né? Achei bem legal essa palhinha que deram para uma edição aí passada, né? Bom, e o começo da edição é basicamente isso, a Denise procurando pelo Jeremias. Enquanto isso, a gente corta, né, pro Jeremias conversando com o Franja. E ele tá querendo, parece que ele confessa pro Franja que ele tá se sentindo mal, que ele ainda não encontrou a vocação dele, né? Ele ainda não encontrou o que ele quer fazer no futuro, o que ele quer ser. O futuro dele ainda é muito incerto, ele não se encontrou ainda, né? E ele ainda quer ter um caminho para seguir, né? E ele vai pedir ajuda justamente do seu amigo Franja, né? Então, onde ele vai recorrer é uma invenção do Franja, que tem a ver com essa coisa meio de futuro, digamos assim. E a gente sabe que as invenções do Franjinha já não são tão aquelas coisas, né? E a Denise acaba se encontrando com eles e, enfim, rolam vários climinhas entre eles aí dentro do laboratório do Franjinha, né? A gente vê vários momentos dos dois, né? A Denise demonstrando um grande carinho por ele, digamos assim. Até o momento em que o Franjinha mostra a invenção que ele vai testar no Jeremias, que é o decodificador pictórico de padrões cerebrais, tá bom? Que ele explica lá, dá toda uma explicação assim de como funciona, não sei o que. Eu vou deixar algumas imagens aí da explicação do Franja sobre essa invenção que ele criou, para assim, pelas ondas cerebrais do Jeremias, eles verem por um telão todo meio que seu subconsciente, pensando no seu futuro, enfim, as realidades alternativas, os futuros alternativos em que ele pode ter, tá? É bem legal que eles explicam aqui que o futuro ainda ele é incerto, vai depender muito dos caminhos que ele seguir, e essas opções aqui de futuro são meramente suposições. Isso já foi trabalhado em Turma da Mônica Jovem em algumas edições, tá? Isso não é novo. A gente já teve isso com a número 37 da primeira série, que eu esqueci o nome, vou deixar a capa aí pra vocês. Sombras do Passado também trata um pouco sobre essa coisa do futuro. Enfim, já não é um tema tão novo em Turma da Mônica Jovem, mas foi tratado de uma forma um pouquinho diferente aqui nessa edição. Então, uma das primeiras realidades que a gente vê aqui é do Jeremias se tornando um astronauta e se casando com a Denise, gente. É uma parte bem legal aqui, mostra todo que ele agora ficou com a nave do astronauta e está procurando um novo lugar para a Terra habitar, né? Enfim, aí a gente vai continuar vendo aí por esse telão junto com o Franja e com a Denise esses possíveis futuros do Jeremias, né? E bom, aqui eu vou ter que parar de falar sobre a edição pra quem ainda não leu, porque daqui pra frente é spoiler, tá? Porém, tem uma parte aqui no último capítulo que meio que tem a ver com a dinâmica, digamos assim. Enfim, como vocês já devem ter percebido aqui, né? Tem uma coisa meio que de investigação, né? Na segunda. E na terceira capa que mostra meio que a Mônica e o Cebola no futuro. E a boneca tenebrosa aqui no meio, né? E vocês se perguntam o que a boneca tenebrosa vai fazer nessa edição. Eu não vou falar o que ela faz aqui, mas ela tem uma pequena participação. E mesmo você lendo a edição, você não vai entender o porquê ela apareceu ali, tá? Acho que eles só quiseram fazer meio que uma referência mesmo a ela. E bom, fechando aqui essa parte, né, sem spoilers, eu recomendo ou não essa edição. Bom, os traços da edição estão medianos, tá? Os traços meio que padrões de toda a Mônica Jovem ultimamente. Só tô achando o nariz dos personagens um pouco exagerados, né? Muito pontudos ou muito grandes, né?
Acho que fica estranho, ó, em alguns momentos assim, ó, quando eles aparecem de frente. Principalmente a Denise, né? Não sei, me incomodou um pouco. Mas tirando isso, tá o traço padrão de Turma da Mônica Jovem. O roteiro, ele é já que é um roteirista diferente, ele ficou um roteiro diferente. Eu não tinha visto ainda. Eu me senti diferente lendo outras edições de Turma da Mônica Jovem. Eu sempre leio Turma da Mônica Jovem muito rápido, tá? São edições super fluidas. Porém, pra essa daqui eu acabei sentindo a leitura um pouco mais arrastada, tá? Eu não sei se é porque tem esses termos científicos e que em alguns momentos tem várias falas, né? Tem uma parte aqui onde ele meio que tá escalando o Monte Everest, né? Eu não vou explicar o porquê. Mas, ó, tem muito texto. E parece que o autor, ele quis colocar muita informação em uma história só. Que em alguns momentos ficou confuso. Eu me senti confuso em alguns momentos aqui da edição. As coisas aconteciam muito rápidas. Então, se você se distraía por um quadro, você já não estava mais entendendo o que estava acontecendo na história. Então, acho que assim, ele não teve o tempo suficiente para desenvolver tudo o que ele queria nessa edição e acabou tendo que espremer tudo para dar o tanto de páginas. Eu acho que se fosse uma saga, digamos assim, em 2 partes, por exemplo, e ele tivesse um tamanho maior de páginas para desenvolver o roteiro, a história ela ficaria um pouco melhor construída, tá? Mas é uma edição legal, é uma edição boa. Vai agora gerar esse shipper aí, né, entre Denise, Jeremias e Chaveco, como eu já esperava. Não sei ainda pra quem torcer, eu acho que a Denise deve ficar sozinha, tá, na minha opinião. Sobre o Jeremias, ele é um personagem que vocês já sabem que eu gosto muito, né, e nessa edição aqui dele, eu continuo gostando bastante do personagem, tá? Gosto de que estão dando um bem maior destaque a ele agora ultimamente e espero que assim continue. Então tem vários pontos positivos. A Mônica, o Cebola, a Magali, o Cascão mal aparecem na edição. Acho que a Magali nem aparece na edição, tá? Ela não aparece. Enfim, é basicamente esse destaque mesmo. Uma edição que tem um ar diferente. Eu acho que ela não é tão parecida com as outras edições de Turma da Mônica Jovem, por justamente tratar de um personagem que mal aparece e de um roteirista que está estreando agora em Turma da Mônica Jovem. Então dá toda essa cara meio que nova, né, pra gente. E que é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Porque eu me senti em alguns momentos nem lendo Turma da Mônica Jovem, né? Mas, assim, eu gostei, tá? Eu recomendo que você dê uma chance pra essa edição aqui, mas não é a das melhores edições, tá? Eu até considero a do mês passado melhor, tá? Achei bem mais fluida, conseguiu tratar de um tema importante, com personagens secundários, de uma forma bem legal. Mas essa edição aqui, ela traz pontos muito interessantes. A escrita do Rafael Costa você identifica aqui, porque é uma coisa mais profunda, traz todo o ar meio que diferentão pra Turma da Mônica, né? E acaba deixando a revista um pouco mais adulta, digamos assim, né? Não sei nem se posso usar esse é o termo certo. Mas deixa ela com esse ar mais maduro, digamos assim, né? É uma edição mais madura, né? Que vai tratar do futuro, o que você vai seguir, que carreira você vai seguir, que caminhos você vai tomar, as suas decisões, se isso é certo, se isso é errado. Enfim, são vários questionamentos que ele levanta, só que as ideias são muito boas, porém, na hora de colocá-las, não são tão legais assim, tá? Então, de 5 estrelas, eu dou 4 para essa edição aqui. É uma edição legal, é uma edição boa, só que eu esperava mais. Porém, tá no nível, assim, interessante, tá? Tô gostando do caminho que Turma da Mônica Jovem está tomando e parece que a edição do mês que vem também vai ser legal. Então, tem tudo pra se manter esse nível aqui. Eu voltar a gostar da revista realmente, né? Já vi que esse vídeo vai ficar longo, então já que se você me acompanhou a esses 14 minutos, você com certeza vai querer continuar me acompanhando aqui, já que leu a edição, né? Pra falar das partes de spoilers. Bom, vamos lá então, agora a parte de spoilers, né? O Jeremias continua aí mostrando seus vários futuros alternativos. E um outro deles é onde ele vira um escritor, que eu acho que é um futuro que seria bem legal pra ele. Ele tem essa toda carga, né, de escrita muito boa. E aqui a Denise, nesse futuro, ela vira meio que uma jornalista, uma entrevistadora, né? E depois a gente tem um outro momento que é bem mais profundo, né, bem mais legal, que é o diário de viagem do Jeremias indo pro Monte Everest, né? Então aqui ele
acaba aprendendo algumas lições de vida, né, nesse lugar. E eu acho que foi com uma parte bem legal. Porém, ela toma um espaço bem grande aqui da revista, né, que poderia ter sido preenchido lá no final com a parte que é a mais importante da história, digamos assim, que é onde os vilões aparecem, tem toda aquela bagaça, né, que mostra um futuro onde uma flauta tecnologicamente avançada, né, está causando caos na população. E nesse futuro, o Jeremias, ele é um jornalista, ele dá um discurso muito legal aqui durante o jornal, né, digamos assim, onde ele fala da união das pessoas, enfim, da solidariedade. E a gente também descobre que ao mesmo tempo é um agente da dinâmica. É muito legal essa parte. Então, praticamente, a Mônica, o Cebola, ele, a Denise, são todos esses agentes da dinâmica que estão tentando deter esse vilão aí, né, que está botando terror. E a gente descobre que é quem que está por trás disso tudo. Que é o personagem que está sempre aparecendo ultimamente, o Doutor Olimpo, gente. É ele, o vilão, junto com o Capitão Feio, tá? Eles espalharam um caos aí nesse futuro alternativo. E é justamente nessa parte em que a boneca tenebrosa, ela brota ali na edição, na parte que o Cebola está atrás do vilão, né? Joga uma bomba assim no meio e sai correndo. Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui, né? Mas se você entendeu melhor essa parte, me explica aí embaixo nos comentários, tá bom? E, bom, depois de ele ver todo esse seu futuro, eles derrotaram o Dr. Olimpo e o Jeremias fala que gosta muito da profissão que segue, não sei o que. Ele acaba terminando o experimento, acordando do experimento e confessa que ele percebe que ele pode ser de tudo um pouco, né? O cara legal, o que gosta de esportes, de teatro, de música, de escrever. E ele ainda não precisa se preocupar tanto com o futuro, e sim com o presente, porque é o presente que faz o nosso futuro, né? Então, ele acaba desencanando e tomando atitudes agora, enfim, para o presente, né? E aí, justamente nessa parte, onde ele se declara para Denise e a beija, gente. Essa parte eu não estava esperando por isso. Eu nem pensei que ia acontecer isso durante a edição. E agora fica a dúvida, será que eles vão ficar juntos? Veremos nas próximas edições, né? E a edição termina com uma coisa, assim, bem diferentona, né? Com a gente da dinâmica conversando com o Jeremias do futuro. E assim a gente termina a edição número 38, tá? Como eu falei, é uma edição que acontece várias coisas, que tem muitos acontecimentos e ela vai para vários lados, digamos assim. Eu acho que ela deveria ficar um pouquinho mais contida, digamos assim. Acho que essa parte da dinâmica aqui, ela ficou muito apressada durante a história. Ela poderia ser um pouquinho melhor desenvolvida, né? Mas, tirando esses pontos aí, essas picuinhas, né? Foi um roteiro bem legal, eu gostei, tá? Fica aqui meus parabéns para Rafael Calça, né? E, enfim, vamos agora ler a sinopse da próxima edição. Aninha finalmente consegue realizar um sonho, fazer intercâmbio de inglês no Canadá. Mas nem tudo será tão fácil quanto ela imaginava. A capa provisória já saiu, vamos ter destaque aí a Aninha, uma personagem que eu também curto bastante. Enfim, vamos ver aí que destinos ela vai tomar. Tô com muita expectativa, né, do que pode vir a acontecer nas próximas edições de Turma da Mônica Jovem. Eles estão escutando nossos colecionadores com edições mais interessantes, com temas mais atuais, mais realistas, com personagens secundários tendo mais protagonismo. Enfim, eu tô curtindo bastante essa nova fase aí que Turma da Mônica Jovem tá tendo, tá? Bom, é isso. Se gostaram do vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem. Se você não concorda com a minha opinião, não precisa me xingar aqui nos comentários, tá? Não precisa deixar o seu ódio explícito, porque a gente tem opiniões diferentes e isso é normal, gente. É até bom que a gente tenha opiniões diferentes para a gente aprender um pouco com a opinião do próximo. Então, se você não concorda com a minha opinião, deixa aí embaixo nos comentários, vamos conversar um pouco com educação sobre a opinião de cada um, tá bom? Então é isso, até a próxima, tchau!